Eu sei que você quer trabalhar na Suíça, que você sabe que lá tem um dos maiores salários europeus atualmente, mas que você também sabe que o custo de vida lá é muito alto. E eu estou aqui para te contar o que você não sabe, que existe um modo de você trabalhar na Suíça, ganhar o salário da Suíça, mas ter um custo de vida muito mais baixo morando na Itália. Mas é claro que eu só vou te contar depois que você se inscrever no canal e deixar o seu like. Vou deixar aqui uma meta de 450 likes, que foi o que a gente bateu no outro vídeo que eu fiz sobre o assunto. E se vocês forem capazes de bater aquela meta, vocês também podem ser capazes de bater essa meta aqui e me ajudar com o conteúdo. A fronteira terrestre entre Itália e Suíça é a maior em extensão dos dois países, compreendendo 4 regiões italianas, 7 províncias e 88 comunes que fazem fronteira e estão no confine entre Itália e Suíça. E se você morar em qualquer uma dessas 88 cidades italianas, você vai poder fazer uma permissão suíça que se chama Permesso G e se tornar um frontaliere. Com essa permissão, você vai poder transitar entre os dois países sem preocupações. Eu já fiz um vídeo mostrando quanto se ganha como frontaliere, como que funciona, quais são os descontos. Eu tinha um contrato, consegui um contrato mesmo e eu mostrei para vocês o contrato de trabalho na Suíça, como funciona. Depois que você terminar esse aqui, corre lá ver o outro, tá? Combinado? Estamos combinados. Vou deixar até linkado aqui e na descrição aqui também, porque nesse vídeo aqui eu quero te contar aonde morar na Itália para poder trabalhar na Suíça. Eu já te contei que são 88 comunes, mas quais são eles e quais são os melhores deles? Mas antes de eu te falar exatamente isso, eu quero responder algumas das perguntas que eu mais recebo sobre esse assunto e que eu acho que vai ser assim, completar esse conteúdo. Primeiramente, sobre as taxas. Como é que funciona a taxação, né? Eu trabalho, não posso trabalhar de graça, eu tenho que pagar os meus impostos. E aonde eu pago meus impostos se eu moro na Itália e trabalho na Suíça? Atualmente, as pessoas que têm o Permesso G e que trabalham na Suíça fazem uma atividade trabalhativa, laborativa, que se fala em italiano, na Suíça, mas moram na Itália, pagam o imposto somente aonde eles têm a atividade laborativa. Então, eles pagam o imposto somente na Suíça, atualmente. Agora, para o frontaliere, que será contratado a partir de janeiro de 2024, as coisas vão mudar um pouquinho. Você vai ser taxado tanto na Suíça quanto na Itália. Mas não existe dupla taxação, tá? Isso é ilegal aqui na Itália. Então, o que vai acontecer é que vão diminuir a contribuição na Suíça e começar a contribuir na Itália. E aquilo que você não pagou, a diferença entre os dois países que você não pagou na Suíça, você vai pagar na Itália. Ou seja, na Itália a gente contribui com cerca de 20 a 25% de imposto. E na Suíça gira em torno de 20%. Então, como é que acontece? Se você pagar 20% na Suíça, a hora que você chegar na Itália, você vai pagar mais 3, 4 ou 5%, aquilo que for, dependendo da sua renda, de diferença de imposto. Ou seja, você vai pagar nos dois países, porém, a soma máxima da porcentagem daquilo que você vai pagar é sempre a mesma se você trabalhasse só na Itália. E além disso, uma outra dica importantíssima é que a taxação em cima das pessoas que moram nas cidades italianas em até 20 quilômetros da fronteira com a Suíça é menor. E, inclusive, a cota de isenção do imposto é maior para esses comunes e para essas cidades, que é de 10 mil euros, enquanto se você estiver em uma cidade que está a mais de 20 quilômetros da Suíça, é de 7 mil euros. Então, sim, você vai pagar imposto nos dois países a partir de 2024, mas não vai pagar uma dupla taxação, você vai pagar a diferença de impostos. Uma outra questão que eu recebo muito questionamento é sobre famílias que querem morar na Itália e trabalhar na Suíça. Eu recebo demais esse tipo de pergunta no sentido: Giovana, qual é a melhor cidade na Itália para eu morar com os meus filhos, para trabalhar na Suíça e ter qualidade de vida? Deixa eu contar um segredo para você: não existe o País das Maravilhas. Exatamente, não existe o País das Maravilhas. Essa possibilidade de trabalhar na Suíça é interessante sim, mas para um perfil específico de pessoas. E eu não indico, isso é minha opinião pessoal, para famílias com crianças pequenas.
você vai ter escola da criança, você vai ter que dedicar tempo ao seu filho. E trabalhar na Suíça não é muito simples. A fronteira, por mais que seja próxima, sempre vai ser entre 1 hora e meia de viagem, com estradas perigosas, neve. Você vai ter que passar, de repente, 5 dias, 6 dias, poder voltar uma vez por semana só para casa, ou até mais do que isso. E além disso, a gente sabe que alguma das áreas mais que precisam na Suíça e que contratam frontaliers é a parte mais de trabalhos manuais. Então não é um trabalho leve, é um trabalho pesado. Para quem já trabalhou em restaurante sabe disso. Vou contar para vocês também algumas das áreas que mais contratam na Suíça, mas o que eu quero deixar frisado é isso: não é um tipo de estilo de vida para todos que estão chegando na Itália agora. O que eu mais vejo por aqui são brasileiros que falam: não, mas eu topo tudo, eu não tenho problema com trabalho pesado, eu faço de tudo. E no final, quando chega aqui, quando tem que pôr a mão na massa, ah não, mas isso aí é muita coisa, eu sou formado no Brasil, eu tenho especialização, eu não vou ficar trabalhando igual um escravo. Então, não que seja um trabalho escravo, mas existe sim uma certa dificuldade e é importante que você tenha isso em mente. Porque eu acredito que a gente tomar decisões conscientes é muito mais importante do que dinheiro ou do que aquilo que, nossa, mas vale a pena? Valer vale. A questão é isso que você está buscando aqui para uma família que vai ter que ficar junto, que precisa de tempo. Você sai do Brasil procurando qualidade de vida e chega aqui e vai ter que trabalhar que nem um doido, não vai ter tempo para os seus filhos e vai ser uma loucura, não vai ter tempo para o seu casamento, para o seu relacionamento. Então pensem bem e tomem decisões conscientes. Agora, se eu sou uma pessoa sozinha, ou se eu sou um casal livre, leve, solto, que gosta de desafio, que está preparado para tudo, aí sim, por que não, né? Por que não testar essa nova dinâmica entre vocês? O cônjuge não vai poder fazer o permesso G, essa também é uma das perguntas que eu mais recebo. O permesso G frontaliere é para europeus, tá? Não só cidadão italiano, mas qualquer pessoa com cidadania europeia e que mora aí nos confines com a Suíça, de 20 a 30 quilômetros e tudo mais. Ah, Giovana, mas então não tem como a minha cônjuge, meu marido, minha mulher trabalhar junto comigo na Suíça? Tem como, mas ela vai ter que fazer uma permissão B, que é uma permissão de residência, e que aí gera outros tipos de documentação. Você vai ter que realmente morar na Suíça. Como e onde eu vou conseguir acesso às vagas da Suíça e quais são os empregos mais pedidos para os frontaliers? Então, quais são as vagas que estão mais em aberto hoje em dia? Existem diversos sites para você conseguir trabalho lá na Suíça, como por exemplo o InfoJobs, que é praticamente os mesmos que você tem aqui na Itália, mas que você coloca um CH lá no final e aí ele te dá as vagas da Suíça. Mas uma coisa mais legal ainda é que quando você já está aqui na Itália, já está no comune onde faz fronteira com a Suíça, que é muito próximo à Suíça, em até 20 quilômetros de lá, no próprio Centro per l'Impiego da região, você tem as ofertas dos frontaliers, as ofertas lá da Suíça. Então vale a pena você ir dar uma consultada e perguntar, falar, eu quero trabalhar na Suíça. Eles vão te dar uma lista de lugares para você aplicar seu currículo. E sim, você vai preparar o seu currículo em italiano, mesmo que você vai usar na Itália, porque você vai aplicar para as cidades que fazem fronteira com a Suíça e que usam o italiano. Agora, se você tem o inglês fluente, o alemão fluente, aí sim você pode cogitar colocar em outras línguas, mas se a sua língua base, a língua que você tem fora o português, é o italiano, faça em italiano. E não, você não precisa se limitar somente à Suíça italiana. O que importa é a localização. Se ela está muito próxima, se a cidade é muito próxima da Itália, da fronteira com a Itália, eles vão usar o italiano de alguma forma. É claro que para conseguir empregos mais legais, mais especializados, vai ser difícil, mas para conseguir aquele normal que todo mundo consegue, que tem bastante, você vai conseguir, até mesmo em outras partes da Suíça, que fazem sempre fronteira com a Itália. O contrato que eu mostrei para vocês no outro vídeo é da Suíça alemã, mas contratava ali para contratar uma pessoa que tem somente o italiano fora o português. E algumas das vagas mais requeridas, aquelas que mais contratam, são sempre restaurantes, então, cozinheiro, limpeza, garçom e tudo que envolve essa parte de trabalhar em um restaurante. Depois a gente tem os hotéis,
E depois dos hotéis, a gente tem a área de construção civil, que é uma das melhores entre elas, e para o pessoal da TI, mais especializado, que tem uma universidade, que tem um inglês já um pouquinho melhor, aí sim também eles sempre contratam alguém relacionado a essa área de TI, software, essas partes assim, de gente que trabalha com coisa de computador. E por último, mas não menos importante, aonde morar? Quais são as 88 cidades da Itália que fazem confine com a Suíça? Eu não vou aqui listar as 88, mas calma, não sai desse vídeo porque eu não vou ficar aqui falando 88 nomes de cidades e pra você não vai conseguir nem anotar, né? Eu vou falar pra você as províncias que são mais próximas e aí eu vou levar lá no nosso grupo do Telegram uma tabela com os 88 comunes que fazem fronteira com a Suíça. Olha como eu sou boazinha, mereço seu like e inscrição. Como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, são 7 províncias e 4 regiões. Então na região Lombardia a gente tem as províncias de Varese, Como e Sondrio. Depois nós temos toda a região da Vale d'Aosta. Na região Piemonte nós temos Vercelli e Verbano. E em Trentino Alto Adige nós temos a província autônoma de Bolzano, que também faz fronteira com a Suíça. O que eu mais indico para você são as províncias da região Lombardia. As 3 províncias da região Lombardia são os melhores locais para se morar e trabalhar lá. As melhores cidades que fazem fronteira estão nessa região. Depois seguido das regiões do Piemonte, seguido de Trentino e depois Vale d'Aosta. E espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha tirado muito das suas dúvidas sobre o assunto. Já compartilha ele com todo mundo e deixa seu like, porque nós temos que atingir essa meta para que eu continue trazendo conteúdos maravilhosos para vocês. Porque vocês sabem que eu sou Giovanna Mello e esse aqui é o canal de Itália, onde eu conto tudo sobre a vida na Itália. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau a todos!